Boa noite a todos. E lembrando a vocês que essas gravações foram feitas em 2016. Então, sou eu mesmo, mas 7 anos, 7 anos depois. Nós estamos, então, estudando qual é o melhor formato para a gente fazer esse tipo de abordagem. Estamos pensando aqui que talvez seja melhor disponibilizar as perguntas no próprio canal do YouTube, que facilita muito. A gente vai fazer uma depuração das perguntas, selecionar e programar, talvez, gravações já com as respostas das perguntas que forem encaminhadas. Excelente pergunta. Porque, na verdade, quando a gente fala em livre-arbítrio, dá a impressão que pode tudo, né? Que a gente pode tudo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e não é bem assim. À medida que nós vamos evoluindo, né, na caminhada, espiritualmente, nós vamos evoluindo, mas isso passando por mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos angelicais, nós vamos ganhando cada vez mais livre-arbítrio. De tal maneira que em mundos angelicais a gente tem o livre-arbítrio total, mas nem precisaria dele, porque nós já estamos tão evoluídos que nós já sabemos o que é e o que não é para fazer. Então, na realidade, nós temos um livre-arbítrio, vamos dizer assim, relativo, como aquele cercadinho que a gente põe para a criança. Então, fala assim, olha, dentro desse espaço você pode fazer o que você quiser. Porque senão, gente, seria muito complicado. Veja bem, aqueles casos, por exemplo, de alguém que entra e mata várias pessoas, se cada um tivesse livre-arbítrio de realmente destruir a vida de quem quer que seja, todo o planejamento reencarnatório que aquela pessoa fez, todo o processo que decorreu com os mentores no plano espiritual, programando uma reencarnação, seria destruído à toa. Seria um absurdo. Então, na realidade, essas pessoas que são atingidas por bala perdida, por tiros, de uma certa maneira, estava na programação dessas pessoas passar por essas situações. De tal maneira que a gente pode dizer que não existe bala perdida. Se existisse bala perdida, seria um absurdo. Imagine toda uma programação reencarnatória. Se a gente entendesse o que mobiliza para fazer uma programação reencarnatória, os mentores que são envolvidos, para você cair na família certa, encontrar o parceiro certo, receber aqueles espíritos como filhos, e de repente alguém vir e destruir toda aquela programação, então a gente estaria à mercê do acaso, da sorte. Então, não existe você perdeu aquele avião que caiu. Não é que você perdeu, não estava na sua programação. E aquele que foi no seu lugar estava programado para acontecer um acidente e ele muitas vezes desencarnar. Então, nós não podemos imaginar o livre-arbítrio como se fosse uma coisa assim, eu posso fazer o que eu quiser. Não é. Nós temos livre-arbítrio relativo, restrito. Algumas coisas a gente não vai conseguir fazer. Se alguém, por exemplo, resolvesse detonar bombas atômicas no planeta para destruir o planeta, não conseguiria. Ele teria um derrame, um infarto, porque o plano espiritual está atento ao que está acontecendo. E para você fazer uma coisa dessa, você vai ter que planejar, e o planejamento já está sendo acompanhado pelos mentores do plano espiritual. Porque senão todo o preparo de um planeta para que ele pudesse acolher uma humanidade fazendo um projeto evolutivo seria destruído por alguém que deu na cabeça de destruir todo o planeta. Seria um absurdo.
Então, o nosso livre-arbítrio é relativo. A gente vai até um certo ponto. Se for prejudicar alguém que não era para ser prejudicado ou não era para acontecer, você não vai conseguir. Bom, com relação a escolher o plano de reencarnação, não é para todo mundo também. Sabe o que nós vamos aprender? À medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, aprofundando mais, nós vamos perceber que não existe uma resposta só para tudo. Não existe. Existem casos e casos. Então, nós temos desde reencarnações programadas, onde você participa. Vamos dizer assim, a média da humanidade já participa dessa programação. Quem vai, em que família você vem, com quem que você vai casar, se é que vai casar, quem você vai receber como filhos, por quê. Então, a média da população da humanidade, nesse ponto que nós estamos, já participa dessa programação. Agora, nós ainda temos reencarnações compulsórias. Né? Inclusive, tinha uma pergunta que dizia se a gente pode se recusar a reencarnar. Por um período até pode, dependendo do caso. Tem gente que fica 200, 300 anos sem reencarnar. Mas existem as reencarnações compulsórias. Funcionaria mais ou menos assim. As coisas que nós causamos e fazemos aqui, encarnados, nós vamos resolver aqui. Então, a reencarnação, sem a reencarnação, seria impossível o progresso evolutivo espiritual que a gente imagina, que a gente poderia estar usufruindo. Então, existem as reencarnações compulsórias e existem as reencarnações programadas. Inclusive, se eu quiser, como missionário, ou tendo uma família, cuidando de uma família, ou passando por um determinado problema, então já vamos emendar a resposta. Nem todos os problemas que a gente vê nas pessoas são karmas, são expiações. Tem muitos que querem passar por determinadas experiências e vêm. São problemas dessa encarnação que às vezes a gente cria, né? Sim, às vezes nós criamos problemas na própria encarnação, né? Então, nós trazemos problemas de encarnações passadas e às vezes muito passadas. Porque isso também é uma coisa que muita gente não entende. Nem sempre o que você faz hoje aqui, amanhã, na próxima encarnação, você já vai passar. Então, funciona mais ou menos assim. Quando eu causo um problema para alguém, por exemplo, eu sou um assaltante que entro na sua casa e mato seu filho. E se na próxima encarnação, ou nessa mesma, acontecer comigo, se eu for um indivíduo ignorante ainda, a ponto de roubar e assassinar, eu não posso nem cair com o que aconteceu. Então, o que precisa acontecer? Essa pessoa vai ter que estar no nível evolutivo que você alcançou, com um filho, gostando do filho do jeito que você gostava, e é evidente que aquele espírito, filho, teria que passar por essa situação, e aí então ele vai perder um filho. Entendeu como funciona? Então, nem sempre o que eu fiz nessa encarnação, eu vou acertar nessa encarnação mesmo ou na próxima. Às vezes vai demorar várias encarnações ainda para eu conseguir acertar a conta daquela coisa que eu fiz. Então, é importante, né, e a gente entender isso aí, porque muita gente acha que é ali na hora, e não é. Você vai estar no mesmo nível, na mesma situação daquela outra pessoa. Então, por exemplo, se você é um estuprador,
Evidentemente que você vai ter que ter uma reencarnação como mulher, num corpo feminino, para poder passar. E outra, esse passar pelo estupro também não é um castigo. Muitas vezes é uma necessidade que o espírito coloca, que ele quer passar por aquilo que ele fez. Ele não aceita de outra maneira, porque também existem várias maneiras de resgatar os problemas que nós causamos, né? Não existe uma maneira só também. Existem várias maneiras. Mas depende do nível evolutivo, depende de tanta coisa, por isso que eu digo que o Espiritismo é uma doutrina para ser estudada anos e anos e anos. Você vai aprofundando no conhecimento e percebendo que não é tão simples como muitas vezes as pessoas pensam. Isso aí também é um assunto interessante. Geralmente, a gente diz até assim, nós temos um timer, nós temos na nossa bateria de energia para tocar o corpo físico, nós temos já uma bateria com uma carga programada para um determinado período, que é o período que a gente imagina que vai passar por aqui. Então, quando faz a programação, quando a gente passa pela programação, a gente já tem mais ou menos claro quando que nós vamos chegar e quando que nós vamos partir. Porém, em muitas situações, quando o indivíduo... Porque, olha, a gente tem que entender assim também. Nós estamos aqui para aprender. Isso aqui é uma escola de espíritos, para que a gente possa cada vez mais ir evoluindo. Então, nós já fomos seres primitivos na época dos trogloditas, né? Então, a Terra era um planeta primitivo. Provas, expiações, onde a gente, já sabendo o que estava fazendo, causava problemas para os outros. Por isso que é um planeta que a gente chama de provas e expiações. Estamos fazendo uma transição, o planeta está fazendo uma transição para um mundo de regeneração. A gente só pode regenerar aquilo que está degenerado, né? Então, não é que vai ficar todo mundo bonzinho aqui, mas nós vamos ter um sossego, né? Alguns vão ter que ser encaminhados para outros orbes, vão reencarnar em outros lugares, e o planeta Terra vai passar por um período de um pouco mais de sossego para que aqueles que estão querendo evoluir possam evoluir, senão não teria como. E da mesma maneira, isso nós estamos falando da humanidade toda, da mesma maneira com as pessoas. Se você está para cometer uma barbaridade aqui, muitas vezes os seus mentores tiram você daqui. E você, quando for chegar do lado de lá, você vai agradecer, falar, nossa, então você estava programado para ficar mais, mas você ia cometer uma barbaridade que ia atrasar demais o seu processo evolutivo e tudo mais, então eles tiram antes que isso aconteça. Da mesma maneira que eles podem prolongar a sua estadia aqui, se você estiver indo bem. Porque o objetivo da reencarnação é a evolução e o aprendizado. Se eu estou aprendendo e evoluindo, para que vai me tirar daqui? Se eu estou num caminho que estou cada vez melhorando mais, estou entendendo como as coisas funcionam, encarnado, que é difícil isso aí acontecer, então seria um desserviço tirar, se você está indo bem. Então, tem vários espíritos que ganham um sobretempo. Da mesma maneira como tem outros que são tirados um pouco antes do tempo que iria permanecer. Olha, involução não existe. Involuir não existe. Porém, você pode complicar muito o seu trajeto evolutivo, isso não tem dúvida nenhuma. Uma das coisas... Por quê? Então, vamos lá.
muitas vezes, num processo, num programa reencarnatório, você pode vir reencarnar com a sua inteligência rebaixada, por motivos que nós vamos discutir no decorrer do curso, vocês vão ter oportunidade de entender. Agora, a moral nunca vai ser rebaixada, porque nós estamos aqui fazendo esse trabalho encarnados, no sentido, como estou dizendo, de evolução espiritual. E tem duas asas que a gente fala, duas asas para a gente desenvolver nesse caminho. A asa da inteligência e a asa da moral. Quando eu tenho inteligência muito desenvolvida, mas a moral nem tanto, a gente está cansado de ver esse tipo de coisa, né? São os golpes, os crimes de colarinho branco, são indivíduos inteligentes, que desviam dinheiro, que conseguem... Esses têm inteligência, mas não têm moral. Quando é o contrário, você tem a moral bem desenvolvida e a inteligência ainda não, então mal você não vai fazer, porque você tem a moral evoluída, mas precisa também evoluir a inteligência, não tem como. E é uma coisa que a gente precisa entender nesses processos reencarnatórios, que ninguém ganha inteligência. O Einstein, não é que ele ganhou inteligência. Inclusive fizeram um trabalho, depois que ele morreu, de secar o cérebro dele para ver se ia encontrar alguma coisa diferente. Não encontraram nada, é igual de todos nós. Então, por quê? Porque não está no cérebro a inteligência, está no espírito. É o espírito que é inteligente. Por quê? Em várias e várias reencarnações, ele foi procurar aperfeiçoar a sua inteligência. E isso todos nós vamos ter que fazer. Então, em algumas encarnações, para a necessidade sua de aprendizado, os mentores diminuem a sua inteligência. Nunca a moral. A moral é o máximo que nós já conseguimos até agora. Depois de centenas de reencarnações, o que nós temos de moral é o que nós conseguimos até agora. De inteligência, não. Às vezes... Então, é por isso que a gente vê, hoje em dia, né, sempre teve, mas hoje em dia, teve até um programa do Hulk lá na Globo, com crianças que a gente chamava de superdotadas, mas são espíritos inteligentes, de matemática, de música, de tudo, de física. Né? São espíritos que já voltam e têm a lembrança ainda das coisas que eles já conseguiram. Da mesma maneira que quando a gente volta também, quando a gente gosta de uma coisa, gosta de outra e tal, é porque provavelmente nós vivenciamos aquilo em encarnações anteriores. Não traz a lembrança consciente. Porém, é aquilo que faz aquele gostar de cavalo, gostar de navegar, gostar de... Cada um gosta de uma coisa, por quê? Porque provavelmente teve uma atividade boa naquela área. Teve até aquele caso que virou um livro de uma criança que lembrava da reencarnação passada como piloto da Segunda Guerra Mundial. Ele conseguia lembrar o nome, a máquina que ele usava, qual era o motor e tal. Tem um livro sobre esse assunto. Ele veio com toda a lembrança da última encarnação.